É. Então, começando a gravar. Vamos lá. Bom, deixa eu minimizar aqui e maximizar. Como é que maximiza esse negócio? Deixa eu ver. Tela cheia. Pronto. Pronto, agora vai. Bom, vamos começar. Tem muita coisa para ver hoje. E, como sempre, a gente começa, a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai começar. Certo? Quem tiver de chegar, chega. Se não, assiste a gravação. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, no dia de hoje nós te pedimos, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Tu és a nossa salvação, Senhor. Tu és aquele que está à nossa frente, Senhor. Tu és aquele que nos protege de dia e de noite. Eu te louvo, eu te bendigo, meu Pai, porque Tu estás, Senhor, a nos revelar a Tua boa vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Mas nos ilumina, Senhor, para podermos, Senhor, falar aquilo que Tu queres, Senhor, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Abençoa a vida de nós, as nossas vidas, a vida de nossos familiares, nossas pessoas queridas, Senhor. Abençoa, Senhor, e nos faz canal do Espírito Santo, Senhor, para poder propagar Tua palavra, Senhor, a todos aqueles que querem ouvir sobre o Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Vamos lá que a gente está atrasado, começamos atrasado e vamos nessa. Bom, na aula de hoje a gente vai cobrir o capítulo 9 e o capítulo 10, certo? São capítulos que vão começar primeiro com a conversão de Paulo, né? Ou seja, Paulo é o tipo do cara que ele realmente tocava o terror, certo? Na comunidade do caminho, né? Ou seja, a igreja de Jesus Cristo era chamada a turma do caminho, o pessoal do caminho, o caminho, certo? A igreja do caminho, certo? Então, era como era conhecido aquele pessoal. Provavelmente porque Jesus falou aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Então, como ele falou que era o caminho, certo? Então, a igreja é do caminho, certo? Então, vamos ver aqui, começando pela conversão de Saulo, né? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo, né? Do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Ou seja, até agora a gente vai ver que nesses dois primeiros versículos fala de quê? Do Saulo, certo? Que era o melhor aluno da escola de Gamaliel, certo? E ele achava que, na cabeça dele, era correto perseguir, prender e até matar o pessoal seguidor da seita de Jesus Cristo. E a ideia dele era o seguinte: bom, vamos tocar o terror aqui, perseguir certo pessoal de Jerusalém e depois vamos ir atrás, né, em toda a Judéia, na Galiléia e por aí vai, né? Então ele, aonde tivesse a sinagoga, ele queria chegar lá, ver quais são as pessoas que estão convertidas ao cristianismo e prendê-las. E se elas resistirem, matá-las. Portanto, Paulo, né, que naquela época ainda era Saulo, certo? Que nasceu na cidade de Tarso, certo? Ele era, na verdade, um assassino em nome do suposto Deus, né? Entre aspas aí. Ele era o assassino em nome de Deus, entendeu? Então ele achava que ele estava fazendo a coisa correta, certo? Ele achava que estava fazendo a coisa correta. Então, por que Damasco? Por que Damasco? Uma cidade que é 200 quilômetros de Jerusalém, né? Porque Damasco era o polo por onde saíam várias caravanas para o mundo inteiro, certo? Então, ou seja, ele tinha que destruir a turma do caminho, certo, de Damasco, de tal forma que impedisse que essas pessoas
propagassem para os viajantes e esses, por conseguinte, certo, difundissem a seita cristã para o mundo inteiro, entendeu? Então, era por isso que ele pediu para o pessoal de Jerusalém essa autorização no templo, certo? Entendeu? Ele pediu para o Sinédrio essa autorização para poder fazer essas perseguições em todo Israel, inclusive Damasco, que não é Israel, certo? Mas tinha muitos convertidos do judaísmo, né? Então, uma coisa que a gente precisa aprender aqui, certo, é que no judaísmo nós temos, certo, algumas categorias de convertidos, certo? Então, o primeiro convertido era o judeu mesmo, o judeu, nascido, criado, vivido, certo? Esse era o primeiro. Mas existe os gentios. Gentios quer dizer gringo, certo? Entendeu? Gringo. Então, naquela época não existia a palavra gringo, né? Então eles falavam gentios. Então, gentios eram os estrangeiros, certo? E existia dois tipos de estrangeiros. Os gentios, certo? Que eles eram convertidos ao judaísmo, portanto, o nome dessas pessoas, gentios, convertidas, a gente chama de gentios prosélitos, né? Ou seja, o cara, ele não era judeu, certo? Mas era convertido, certo? Era um gentio prosélito, certo? E tem o gentio piedoso, que é aliás, o gentio piedoso. O gentio piedoso era aquele cara que não era judeu, certo? Mas ele tinha um coração voltado para Deus, ele não seguia o judaísmo como um todo. Por exemplo, a circuncisão ele não fazia, certo? Mas ele era temente a Deus. Temente a Deus. Então, gentil temente a Deus, ou gentil piedoso, era aquele cara que não circuncidou, né? Não fez a cirurgia da circuncisão, certo? Que era a marca de todo aquele que aceita o judaísmo como religião, certo? Entendeu? Então, a gente tem três tipos. A gente tem o judeu, que é o circuncidado. Nós temos o gentio prosélito, né, que é aquele cara, certo? Que ele não era judeu de nascimento, mas foi convertido ao judaísmo e fez a circuncisão. E nós temos o gentio piedoso, ou gentio temente a Deus, certo? E era simplesmente ele era estrangeiro, mas gostava de algumas coisas do judaísmo, como, por exemplo, fazer 3 orações por dia, porque o judeu, a religião judaica, hoje em dia a gente ouve muito falar, né, nos muçulmanos. Os muçulmanos fazem não sei quantas orações por dia. O gentil fazia. O gentil, ele fazia as orações às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, entendeu? Então, o gentil fazia o judeu fazia 3 orações por dia, certo? Entendeu? Então, ou seja, nós tínhamos o judeu, que era aquele judeu, certo? Entendeu? O judeu que, aliás, o gentil que se converteu ao judeu, certo? E se circuncidou e fazia tudo o que o judeu fazia, certo? Abraçou tudo que o judeu faz, e tem aquele gentil, que é o gringo, certo? Gosta do judaísmo, certo? Não fez circuncisão, certo? Mas gosta de ir para o culto, ou gosta das orações 3 vezes ao dia, às 9, meio-dia e 3 da tarde, certo? Entendeu? Que era esses gentios caridosos, ou temente a Deus, certo? Então, eram basicamente esses os tipos de convertidos ao judaísmo, certo? E Paulo queria perseguir todo aquele que, certo, aceitasse o judaísmo, mas também aceitava Jesus. Então, ele dizia que a turma do caminho, né, o pessoal do caminho, que eram os cristãos, eles eram uma seita, e precisavam ser perseguidos e mortos, certo? Só que aí, voltando aqui, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade de Damasco, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz a pergunta para aquela luz, né? Ele diz: quem é o Senhor? Para eu te perseguir, né? Perguntou ele. E a voz respondeu, de dentro da luz respondeu: eu sou Jesus,
a quem você persegue. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas se levante, Saulo, entre na cidade de Damasco, e ali dirão a você o que você deve fazer. Certo? Então, ou seja, algumas coisas não está escritozinho assim, escrito bem nesse relato, mas o Ato dos Apóstolos em si vai falar, Paulo vai falar 3 vezes sobre esse tipo de conversão, certo? Então, por exemplo, aqui não fala em cavalo, só diz que ele caiu. Caiu. Aí criaram a expressão caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo. Mas quem disse que Saulo estava de cavalo? Bom, há de se entender que ele estava de cavalo, porque era uma viagem de 200 quilômetros. Então dá para a gente entender, certo? Que conhecendo a viagem de Jerusalém até Damasco, certo? Muito provavelmente ele estava a cavalo, certo? Muito provavelmente ele estava a cavalo, certo? Entendeu? Então, e as pessoas que acompanhavam Saulo, certo? Provavelmente eram guardas do templo, entendeu? Então, eles eram homens do povo, mas tinha vigilante, né? Ali guarda-costa, e tudo, não é nenhum estudioso da palavra, certo? Eles estavam ali para garantir a segurança e prender mesmo, prender, matar, certo? A turma, os cristãos, entendeu? Uma coisa que não está escrito aqui, mas está escrito em outros textos, certo? Que Paulo falou, que é interessante a gente saber, é que Jesus Cristo, quando apareceu para Paulo, certo? Entendeu? Jesus apareceu no meio dessa luz, certo? Aqui não fala, mas depois Paulo vai dizer, eu vi Jesus dentro da luz. Aqui nesse relato ele não fala, ele diz que apareceu uma luz e de dentro da luz vinha uma voz. Mas mais tarde ele vai dizer que viu Jesus, certo? Dentro daquela luz. Eu vi Jesus ressuscitado dentro da luz. Por isso que Paulo se auto-intitula apóstolo. Apóstolo. O que é o apóstolo? É aquele que conheceu Jesus e viu Jesus ressuscitado. Esse é o apóstolo. O discípulo é aquele que segue Jesus. O apóstolo é aquele que viu Jesus, conheceu Jesus, conviveu com Jesus e viu Jesus ressuscitado. Então, Paulo se auto-intitula apóstolo porque ele diz que ele teve, né, ele viu com os olhos dele Jesus ressuscitado aparecendo para ele. E Jesus se auto-apresentando. Quem é o Senhor? Ele, Paulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou aquele a quem você persegue. E detalhe, outra curiosidade interessante desse texto, que não está nessa parte, mas que está lá na frente, certo? São 3 relatos que Paulo, que Atos dos Apóstolos vai falar dessa conversão de Paulo, é que foi a voz que vinha de dentro da luz falava em hebraico, entendeu? Ela não falava em grego, certo? Ela não falava em latim, ela não falava em aramaico, ela falava em hebraico, certo? Entendeu? E uma das coisas que a gente vai ver é que os homens que estavam viajando com Paulo, eles ouviram um som, mas não sabiam identificar o que foi dito, né? Entendeu? Por quê? Porque eles eram vigilantes do templo. E os vigilantes do templo eram pessoas do povo. E o povão não sabia hebraico. O povão sabia aramaico. Aramaico, mas não sabia hebraico. Aramaico é a língua trazida da época que Israel foi cativo na Babilônia. Então, quando eles voltaram, entendeu? Então, vieram trazendo muita da língua ali do aramaico, certo? Então, o aramaico veio, certo? A formação ainda da época da escravidão, certo? E era um colóquio, era a linguagem coloquial, certo? Mas essa voz que saiu da luz, ela falava em hebraico. E hebraico, naquela época ali, era para as pessoas cultas, como Paulo. Né? Saulo era o melhor aluno de Gamaliel, da escola de Bíblia de Gamaliel, certo? Então, ou seja, só Paulo conseguiu entender aquela voz que dizia, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você persegue. Entre na cidade de Damasco, que você está perto, e lá eles vão te dizer o que fazer. Lá, alguém vai te dizer o que fazer. Isso tudo foi falado em hebraico. E como os vigilantes só falavam aramaico, eles não entenderam. Mas Paulo entendia. Paulo falava hebraico, que era uma língua culta, daqueles que eram estudiosos. E Paulo sabia falar muito bem. Paulo era poliglota. Paulo falava latim, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico e Paulo falava aramaico. Cara, 4 línguas, né?
Então, ou seja, o cara era fera, certo? Bom, aí vamos lá. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, né? E não entenderam, não entenderam, certo? Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver mais nada. Então eles pegaram Saulo pelas mãos, certo? E levaram até a cidade de Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Durante 3 dias. Imagine, o cara simplesmente ficou cego. Não, ele não teve uma cegueira, certo? Assim, tipo, um clarão de um carro vindo na contramão, certo? Entendeu? Aí passou assim alguns segundos até a visão voltar. Não, meu amigo, ele passou 3 dias cego. 3 dias cego, entendeu? Então, Jesus, certo? Quando tornou Saulo cego, era para dizer, meu amigo, ó, eu sou a prova viva, eu estou vivo, certo? Eu não sou um sonho, não sou um sonho, certo? Entendeu? Então ele deixou bem claro, eu estou vivo. Você não está tendo nenhum pesadelo, não. Eu sou de verdade, eu estou vivo. Então, Saulo, certo? Ficou cego durante 3 dias, certo? Então eles levaram, né? Os caras pegaram Saulo, botaram, sei lá, em cima do cavalo, e pegaram as rédeas do cavalo, certo? E levaram Saulo até a cidade, certo? E colocaram Saulo lá, certo? Cego. E durante 3 dias, Saulo muito provavelmente jejuou e orou, certo? Jejuou e orou durante 3 dias. Isso é que ele não comeu nem bebeu nada durante 3 dias, perguntando a Deus, mas Deus, sabe olha, ele não sabia mais, imagine a situação. Você passa uma vida inteira estudando, certo? Entendeu? As leis do Antigo Testamento, onde simplesmente o Messias há de vir e não aceitava que Jesus era o Messias, certo? Você caçava, perseguia, prendia e matava e apoiava qualquer tipo de assassinato contra cristãos. Porque a gente sabe que no capítulo anterior a gente viu lá, certo, que Saulo, quando era jovem, certo, que apedrejaram Estevão, Saulo segurava a capa daqueles que jogavam pedra para matar, certo, Estevão. E ele aplaudia. Muito bem, matou a turma do caminho. Opa, ótimo, parabéns para vocês. Certo, entendeu? Então, Saulo era desse tipo. Agora imagine, de repente você cai do cavalo, você vê um Jesus no meio de um clarão, certo? E tudo aquilo que você estudou, você fica se questionando. Puxa vida, será que tudo que eu estudei estava errado? Aí ele começou a ligar os pontinhos. Olha o desespero, né? Do cara. Primeiro, cego, né? O cara tinha um futuraço um futuraço no judaísmo. Ele era o melhor aluno da escola de Gamaliel. Futuraço. Você tem uma ideia? Ele provavelmente estava fazendo estágio no Sinédrio. Sinédrio, que era a turma que eram os mais idosos, de senil, de senador, de tipo Sinédrio, né? Ou seja, ele era um estagiário do Sinédrio, ou seja, uma promessa, certo? Um estudioso de mão cheia, e de repente aquele cara começou a dizer, nossa, então tudo que me ensinaram estava errado. Mas a palavra não pode estar errada. E ele começa a ligar os pontos, né? Ligando os pontos, ele começou a perceber, certo? Que todos os profetas falavam de Jesus, né? Até então ele não conhecia Jesus, né? Mas ele vai ver com o tempo. Até agora, talvez, o questionamento dele, por enquanto, já que ele não conhecia o que Jesus fez, era: o que me disseram estava errado. O que me disseram estava errado, certo? Durante 3 dias e 3 noites, cego, ele ficou se questionando a Deus. Meu Deus, então, se esse cara que apareceu era o Messias, então está tudo errado. Então estava errado. O que me ensinaram estava errado, certo? Até que... Aí vamos lá. Em Damasco, né? Ou seja, ele já estava em Damasco, ele chegou em Damasco, certo? Entendeu? Hoje, capital da Síria, né? Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Né? Não era o Ananias da Safira, aquele que mentiu, e aí, de repente, de repente, Pedro falou, pô, que mentiste sobre a venda de um terreno, e o cara bateu morto. Pá! Teve um mal súbito lá e morreu. Na mesma hora. A mulher dele morreu 3 horas depois. Certo? Entendeu? Porque mentiram para a igreja. Né? A igreja séria, para um Deus sério. Certo? Ninguém botou a faca no peito dele
lá na garganta dele para ele dar, mas ele mentiu e aí acabou morrendo. Mas o nome dele era Ananias. Ananias era um nome comum. Ananias era um nome comum. Esse não é o Ananias, esse aqui morreu. Esse aqui é outro Ananias, que morava em Damasco, convertido ao judaísmo, certo? Ele teve, então esse cara que morava em Damasco, que era seguidor de Jesus, que orava para Jesus, certo? Ele teve uma visão e nela apareceu Jesus, o Senhor, dizendo assim, Ananias. E aí, ele, nessa visão, ele disse, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer? E aí, Jesus disse para ele na visão, apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Mas aí Ananias respondeu. Ou seja, até agora que a gente viu o quê? Que Ananias era um convertido ao cristianismo e ao judaísmo. Porque o cristianismo e o judaísmo, nesse ponto, eles estavam grudadinhos, colados, um veio do outro, certo? Entendeu? Então, ser cristão era até então, seguir tudo que o judaísmo fazia, exceto acreditar que o Messias vinha no futuro. Né? Eles já acreditavam que o Messias tinha vindo e que era Jesus. De resto, eles tinham todo a culinária, certo? Caché, aquela coisa toda, certo? Eles faziam tudo. Então, o cristão, ele era judeu. Certo? O judeu não necessariamente era cristão, mas o cristão naquela época era judeu. Certo? Entendeu? Então, o que aconteceu é que Ananias era um desses caras. Ia para a sinagoga, e o nome Ananias é um nome judaico e tudo. Era um cara temente a Deus e um cara de oração. E numa dessas orações ele orou, certo? Aí ele ouviu uma voz, Ananias. Aí ele disse, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele falou, vá até a rua direita. Num cara, certo? Como era o nome? Judas, outro nome comuníssimo, né? O judaísmo, Judas, certo? Não é Judas tinha um bocado, né? Entendeu? Só discípulo de Jesus tinha dois, né? Entendeu? Judas Iscariote e o outro Judas lá, certo? Então, ou seja, era um nome comum, certo? Então, ou seja, na rua da direita, lá em Damasco, que até hoje tem, até hoje tem essa rua da direita, vá na rua da direita, certo? Numa casa de um cara chamado Judas, onde está hospedado um cara de nome Saulo, que nasceu na cidade de Tarso, certo? Entendeu? Vá lá, certo? Coloque sua mão sobre a cabeça dele e ore, certo? E eu quero fazer um milagre na vida desse homem. Aí, olha o que Ananias disse. Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele vem até Damasco com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adorarem. Aí, imagina a loucura, né? Ou seja, a má fama de Paulo corria solto, certo? E de repente, Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, vai lá, cure aquele cara, Saulo, né? Saulo de Tarso. Aí, Senhor, eu ouvi bem, o senhor pode repetir? Como? Quem? Aquele cara que prende e que mata cristãos, o senhor está certo disso? O senhor tem certeza? Certo? Será que eu ouvi coisa? Entendeu? E aí, o Senhor continua a falar para Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Né? E realmente, Saulo sofreu para caramba. Em nome de Jesus, Saulo sofreu pra caramba. Né? Saulo apanhava, Saulo foi preso, Saulo foi dado como morto, né? A gente vai ver. Saulo passou por alguns naufrágios, certo? Saulo foi picado por uma cobra, certo? Entendeu? Apanhava pra caramba, entendeu? Sofreu. E para piorar de tudo isso, certo? Saulo tinha uma doença que a gente não sabe qual é, ele chama de espinho na carne, que Paulo fazia milagre, mas ele não conseguia fazer milagre com ele mesmo. Ele fazia milagre, mas ele não conseguia fazer milagre com ele mesmo. Certo? Entendeu? E aí, o que é que acontecia? Ele chegou a pedir para Deus, Senhor, me cura desse espinho na carne.
Aí sabe o que foi que Deus respondeu para ele? Minha graça te basta. Minha graça te basta. Te aguenta, cara. Minha graça te basta. E aí ele se conformou. Ele se conformou. E conviveu com a doença. Certo? Entendeu? Muito provavelmente por todo o mal, talvez, que ele tivesse feito. Sei lá. Não sei, não sabemos. Certo? Entendeu? Eu sei que ele tinha uma doença e ele não se autocurou porque Deus revelou para ele que minha graça te basta. E acabou. E acabou. E vida que segue, conviva com esse espinho na carne. Né? Espinho na carne, sabe aquela coisa de unha encravada? É mais ou menos assim, né? Aquela dor que você vai sentir pro resto da vida. Certo? Não sei se é fruto das prisões, se é fruto das surras que ele levou, se é fruto da vez que ele foi dado como morto, certo? Não sei, não sabemos, a Bíblia não é clara, mas sabe-se que ele tinha alguma coisa, certo? Ele chama de espinho na carne, entendeu? Bom, e aí vamos lá. Aí Ananias, certo? Dizendo, mas senhor, o senhor tem certeza? Ele disse, vá lá, eu quero que você cure aquele cara, certo? E não se preocupe não, que ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai sofrer, certo? Então, ele disse, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer pela minha causa. Ora, gente, é como eu estava falando na aula passada, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, ser cristão não é estar no céu, o céu não é aqui, não é aqui, certo? Então, Saulo, certo, haveria de sofrer, e o próprio, a gente viu, por exemplo, quando os 12 discípulos foram presos e levaram a sua, eles saíram sorrindo, certo? E Saulo haveria de sofrer, e ele, certo, fez isso não com a alegria, né, porque ninguém gosta de levar surra, certo, entendeu? Mas que aqui não é a terra, ele tomou consciência disso. Aqui não é o céu, aliás. Aqui não é o céu, ele tomou consciência disso. O próprio Jesus disse, quem quiser me seguir, pega a sua cruz. Pega a sua cruz, certo, entendeu? Então, no mesmo instante, aí Ananias foi buscar, certo, na casa de Judas, na rua da direita, lá em Damasco, certo? Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão. Por que ele disse Saulo, meu irmão? Né? Claro, vai ter outras coisas para dizer. Saulo, meu irmão, porque antes era Saulo, o perseguidor, Saulo, aquele que não vale nada no lugar de terra, certo? Mas porque o próprio Jesus disse, vá lá, porque você vai encontrar um cara orando, o nome dele é Saulo, um cara orando, tá? Tá dito isso, ele está orando, e ele está orando, certo? No verso 11. Ou seja, se ele está orando, então ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Então, quando Ananias chega para Saulo, certo? Ele diz, Saulo, meu irmão. Né? Ou seja, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada vindo para Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Olha que legal, né? Quem me mandou aqui foi o Jesus. Aquele mesmo que você viu dentro da luz. Pois é, foi ele que me mandou. E ele disse, né, para que você veja de novo. Impôs a mão, fez uma oração, certo? No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Olha que legal, olha que cura. Né? Saíram umas escamas dos olhos dele lá e ele começou a ver novamente. Aí Saulo se levantou, naquele mesmo instante ele foi batizado. Né? Então, ou seja, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Saulo? Ele disse sim, aceito, então eu vou te batizar. Eu vou te batizar porque aí você tem que receber o Espírito Santo. Porque Deus disse, certo? Que você ia receber o Espírito Santo. Que fique cheio do Espírito Santo. E aí, ele batizou Saulo, certo? Aliás, batizou Saulo, né? Depois, ele comeu, né? Ele comeu porque ele estava 3 dias morrendo de fome, né? Fazendo jejum e orando, certo? Comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Certo? Então, ou seja, daquele dia em diante, Saulo resolveu trocar o nome para o seu nome romano, Paulo.
certo? Então, Saulo era o nome dele na comunidade judaica, certo? E Paulo seria o nome dele na comunidade romana, no Império Romano. Então, Paulo, certo, seria o nome para os romanos, Saulo seria o nome na comunidade judaica. Ali ele se autobatizou como Paulo, certo? E, obviamente, uma missão, né? Converter o Império Romano ao cristianismo, certo? Bom, e aí Saulo, que naquela época, Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Então, ele precisava saber quem era essa pessoa, certo? Que apareceu para ele na luz. Ele só sabe o seguinte, que tudo que ele aprendeu parece que estava errado, certo? Entendeu? Ou seja, ele começou a ligar o Lé com o Cré, né? Ligar os pontinhos, certo? E convivendo com aquelas pessoas que seguiram Jesus, que conheceram Jesus, certo? Que ouviram falar de Jesus, né? Aí começou a cair a ficha. Aí começou a ligar aquelas coisas, aquelas profecias dos profetas, certo? Que falava sobre Jesus, né? Aliás, que falava sobre o Messias, estava falando sobre Jesus. Ele começou a ligar uma coisa com a outra. Então ele passou dias ouvindo falar de Jesus, aprendendo, sugando, fazendo as conexões entre o Antigo Testamento e Jesus. Ele começou a perceber que tudo que tinha no Antigo Testamento falava sobre Jesus, e que Jesus foi a realização de todas as profecias messiânicas. Foram muitas, inúmeras profecias messiânicas, certo? E todas elas estavam falando de Jesus. Certo? E começou imediatamente, ou seja, quando ele começou a perceber que ele ouviu aquelas histórias lá, certo? E aí ele começou a perceber que realmente o Antigo Testamento falava sobre Jesus, certo? E aí ele começou a pregar. E a pregação dele, certo, era fundada, porque realmente ele era um doutor em Antigo Testamento e começou a fazer as conexões das profecias, certo, com Jesus, as profecias messiânicas com Jesus, certo? E aí ele começou a pregar nas sinagogas. O bicho era corajoso, certo? Aí começou a pregar e que Jesus é o Filho de Deus. Todos aqueles que ouviam Saulo de Tarso, eles ficavam assim, boquiabertos, né? E ficavam se perguntando, não é esse o homem que em Jerusalém estava matando, era um assassino. Estava matando todos os seguidores de Jesus, matando, né? Porque no começo dizia prendendo, mas aqui está bem claro, ele estava matando, certo? Prendia, açoitava aquelas pessoas que, certo, aceitaram Jesus e aí, se mudar de ideia, beleza, né? Só levavam uma surra. Mas se não mudassem de ideias, elas eram assassinadas. Então, as pessoas perguntavam, mas vem cá, esse cara que está aí, está pregando, não é aquele mesmo que matava os nossos irmãos cristãos em Jerusalém, certo? Aí, não foi ele que veio até aqui em Damasco para prender e levar essa gente que crê em Jesus, né, até o chefe dos sacerdotes, né? Ou seja, todo mundo ficou assim, sem entender nada. Mas ele não estava perseguindo os seguidores de Jesus. E agora ele só está falando que Jesus é o Senhor? Mas ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. O cara era um estudioso de Bíblia. O bicho era fera. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, porque o cara era fera mesmo, em Antigo Testamento, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Né? Cara, o cara é fera demais. Né? O cara é fera demais. Muitos dias depois, os judeus de Damasco, os judeus, aí no caso agora são judeus, porque eles pregavam dentro da sinagoga. Os cristãos eram corajosos, pregavam dentro da sinagoga, porque naquela época, ser cristão era ser judeu, era seguir o judaísmo. Né? Até então, não tinha essa quebra de vínculo, certo? Entendeu? Então, os judeus, que eram judeus mesmo, não cristãos, judeus não cristãos, certo? Se reuniram, certo? E resolveram que tinha que matar Paulo. Tinha que matar Paulo, porque o cara era fera demais, estava convertendo, ou pelo menos deixando muita gente, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Putz, cara, parece que o cara tem razão, parece que o cara tem razão, entendeu? E aí, disse, não, vamos calar essa boca, vamos matar o cara. Vamos matar o cara. Então, essa foi a decisão que os líderes judeus, certo, tiveram. Né? E então, deixa eu ver. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Então, caiu no ouvido de Saulo, Saulo, estou querendo te matar, cara. Vaza,
vaza daqui que estão querendo te matar. E aí, eles vigiavam os portões da cidade, dia e noite, para impedir que Saulo passasse. E se ele passasse, era hora de matá-lo, certo? Mas, certa noite, os amigos de Saulo, certo, puseram Saulo dentro de um cesto grande que tinha, certo? E desceram sobre a muralha da cidade de Damasco, numa noite, certo? Desceram ele na muralha para ele fugir. Ele saiu da cidade de Damasco, não pelo portão, mas pela muralha. Então, desceram a cesta, certo? Então, desceram a cesta com ele dentro, certo? Entendeu? Quando chegou no chão, ele saiu da cesta e ficou a mula, meu irmão. Saiu vazado, correndo, fugido, foragido de Damasco, porque a turma queria matar ele, certo? Entendeu? Então, essa aí foi a forma como Saulo conseguiu sobreviver na cidade de Damasco. Bom, aí vamos lá. Aí Saulo, né, fugiu e foi para Jerusalém, certo? Só que aí quebrou a cara, né? Porque ó, se o povo de Damasco não entendeu a conversão dele, imagine Jerusalém, que todo mundo conhecia ele. Conhecia ele como assassino de judeu. Aí que o negócio ficou doido mesmo. Então vamos lá. Saulo foi para Jerusalém, tentou se juntar aos seguidores de Jesus. Porém, todos ficavam com o pé atrás, tinham medo dele, porque não acreditavam naquela conversão sincera. Não acreditavam. Podia ser uma artimanha ali para fingir de amigo e depois, numa emboscada, matar ou prender todo mundo. Então, todo mundo ficava com o pé atrás com Saulo, né? Porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Mas aí entra o cara que é o companheirão, aquele amigão, gente boa. Lembra do Barnaba, né? O Barnabé. Barnabé é natural de Chipre. José Barnabé. Bar quer dizer filho. Nabé. Rapaz, deu branco aqui, mas é filho de alguma coisa aí. Certo? Filho da... eu vou me lembrar. Bom, enfim, Barnabé, que era natural de Chipre, que a partir de então iria se tornar o grande companheirão de viagem de Paulo. Certo? Então, ou seja, entra Barnabé na história. Barnabé foi o primeiro cara a acreditar que aquele Saulo ali tinha se convertido. O primeiro, né? Quando todo mundo ficava com o pé atrás, Barnabé chegou e disse: eu deposito esperança na sua conversão. Eu vou dar meu voto de credibilidade a você, meu irmão. Entendeu? Então, Barnabé veio e ajudou Saulo, certo? E o apresentou aos apóstolos, levou lá os apóstolos. Ó, eu vou te levar aos apóstolos, certo? Entendeu? Que eles realmente ficam meio escondidos e tudo, tal. Eu vou levar você lá para ver os caras. Vou apresentar você como, certo, convertido de Jesus. E lhes contou como Saulo, então ele chegou para os apóstolos e disse, ó, ele lhes contou como Saulo havia visto Jesus vivo, certo? Jesus, ó, Saulo viu Jesus, está aqui, certo? No caminho para Damasco, e como o Senhor Jesus havia falado com ele. E Barnabé também contou como em Damasco, certo? Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho sem medo, certo? Mas como iam matar, ele teve que fugir, certo? Entendeu? Sem medo. Mas ele corajosamente entrava lá na sinagoga e pregava o nome de Jesus como o único Senhor, né? Como o Messias prometido. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. Ou seja, Saulo ficava convivendo ali com alguns apóstolos, certo? Em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Ou seja, tudo que ele sugava daqueles que conviveram com Jesus, essa era a oportunidade. O primeiro contato que ele teve com Jesus, assim, o que Jesus fez foi lá em Damasco, ele ficou alguns dias. Mas depois que ele fugiu para Jerusalém, ele ouvia dos próprios apóstolos, né? Como é que era Jesus. As pregações de Jesus, os milagres de Jesus, tudo que Jesus havia feito. E aí ele começava a montar aquelas conexões, montar o Antigo Testamento com Jesus, certo? Foi montando, e aí mais uma vez ele abria a boca lá em Jerusalém, dessa vez agora em Jerusalém. Então, ele começou a pregar em Damasco, depois ele foi para Jerusalém, certo? E começou a pregar em Jerusalém, né? E pregando corajosamente, ou seja, inteligentemente e com muita coragem, certo? O evangelho, ou seja, a boa nova de Jesus. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel,
mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Ou seja, os judeus prosélitos, que é aquele, né, que eu falei, que eram as gentios prosélitos, que eram convertidos ao judaísmo, ou judeus que moravam fora, certo? Eles queriam matá-lo, né? Ou seja, eles não aceitavam que Saulo, certo, tivesse razão, que Saulo tivesse virado a casaca, certo? Entendeu? De repente, pô, como é que pode o cara aceitar que Jesus, aquela seita lá é a verdade, certo? Entendeu? E aí quiseram também tentar matá-lo, né? Tentar matá-lo. Certo? E aí quando os irmãos cristãos souberam desse novo plano, porque já tentaram matar ele lá em Damasco, e agora estão fazendo o plano para matar ele também em Jerusalém. Ou seja, o cara mexeu com as estruturas, abalou as estruturas. Jesus sabia o que estava fazendo quando escolheu Saulo de Tarso para seguir ele. Jesus sabia. Esse cara é o cara que eu preciso, certo? Entendeu? E aí, os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, que fica lá no litoral, e depois mandaram ele lá, ele embarcou num navio e foi embora para Tarso, que é a cidade natal dele, foragido. Meu irmão, aqui tu não fica não, porque senão tu vai morrer, cara. Vamos embora, vamos para Cesareia, vamos. Cesareia, que era aquela cidade marítima lá, em que os governadores, Pôncio Pilatos, por exemplo, moravam lá, certo, entendeu? Era tipo cidade praieira, certo? Onde o pessoal gostava de ir, os governadores gostavam de morar, né? Eu tinha escritório em Jerusalém, mas na verdade eles moravam em Cesareia, certo? Só ia para Jerusalém quando tinha pepino, certo? Quando era coisa grande, como eram as festas judaicas, que havia uma grande concentração de pessoas, por medo de haver uma convulsão social anti-romana, anti-império romano, certo? Eles iam para Jerusalém, mas eles moravam em Cesareia. E aí, eles tiraram Saulo, levaram para Cesareia, e de lá ele foi embora para Tarso, que é a cidade natal dele, né? Paulo de Tarso, certo? Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Aí, ou seja, tiraram Paulo, né, do meio da muvuca, voltou a paz. Ou seja, até então, certo? Parece que a convulsão era Paulo. Paulo era o problema, né? Era o problema, porque ele mexia na estrutura. Ele mexia, o cara tinha coragem, certo? Coragem. Porque o conhecimento que ele tinha, ele simplesmente tinha argumentos para derrubar os judeus que eram judeus. Judeus que eram judeus mesmo, certo? Ele tinha esse argumento, entendeu? Então, ou seja, ao partir, né, para Tarso, certo? Voltou a ter paz, certo? Então, as pessoas, os cristãos ali, eles se reuniam em pequenas células, certo? Então, já o Paulo não, pregava para todo mundo, certo? Entendeu? Mas os cristãos, eles já andavam em panelinhas, certo? Por isso que havia paz, porque havia panelinhas, certo? Entendeu? Bom, ele ficava e Saulo, ela ficava cada vez mais forte, né? A igreja crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Ou seja, a igreja, os seguidores, aqui é a primeira vez que se fala o nome igreja, né? Igreja, certo? Os seguidores de Jesus começava a crescer. Na verdade, a igreja ali ainda era células, porque eles se reuniam, certo? Entendeu? Mas respeitava o judaísmo, ia para o templo, certo? Para as sinagogas. Você era cristão, você ia para as sinagogas. Mas, obviamente, você ia fazer as suas orações, certo? Entendeu? Em casa, certo? E reunir os amigos ali para conversar, amigos que, obviamente, eram seguidores de Jesus, para ouvir histórias sobre Jesus, né? Isso era como se fossem as atuais células, né? Células. Bom, vamos lá. E aí, Pedro, na cidade de Lida e Jope, Pedro viajava por toda parte, certo? Um dia ele foi visitar o povo de Deus que morava na cidade chamada Lida. Entrando ali, havia um homem chamado Enéas, que era paralítico, fazia 8 anos que não saía da cama. O cara perdeu certos movimentos há 8 anos. Então, quebrou alguma coisa ali, certo? Então, ele estava ali, sei lá, né, paralítico, ok? E aí, ele foi para essa cidade, certo? A cidade chamada Lida, certo? Era uma cidade chamada Lida, certo? Onde havia esse cara, esse paralítico chamado Enéas. E há 8 anos esse cara não andava. Aí Pedro lhes disse, né? Pedro chegou lá, chamaram lá,
Olha, Pedro fazia milagre até pela sombra, né? A gente viu isso lá no começo, certo? Depois que o Espírito Santo, certo, desceu sobre os apóstolos, eles começaram a fazer sinais e maravilhas. Então, ou seja, eles começavam a fazer milagres, certo? Entendeu? E milagres mais do que Jesus. Ah, isso é um sacrilégio. Não, não, sacrilégio não. Porque Jesus, quando ia fazer milagre, ele dizia: você crê que eu posso te curar? Né? Aí se o cara dissesse, creio, aí ele curava. Ele tinha uma porta aberta. Né? Eu creio, então tá, eu vou te curar. Certo? Já a gente viu, né, que Pedro e os outros apóstolos, eles curavam, não precisava perguntar, não. Quer dizer, meu irmão, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão do cara e puxava, o cara simplesmente se levantava e começava a andar. Certo? Ou seja, não precisava mais da fé do cara. Não precisava da fé do cara nele, nem Jesus. Certo? Simplesmente ele tinha poder para curar. Certo? Entendeu? Porque Jesus já tinha dito isso. Aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que as que eu fiz. Né? Iguais ou maiores que as que eu fiz. Certo? Entendeu? Então, aí, certo? Você vê que aí Pedro chega, certo? No Enéas, que é o paralítico, e diz: Enéas, Jesus Cristo já curou você, meu irmão. Levante-se e arrume a sua cama. Ou seja, tem que arrumar a cama, ó. Ó, tem que arrumar a cama. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma. A cama é a esteira, né? Vai enrolar a esteira onde eles dormiam, né? Entendeu? Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida, que era uma cidade pequena, né? Na região de Saron, viram isso e se converteram a Jesus Cristo. Na cidade de Jope, havia agora um outro milagre que vai acontecer, uma mulher chamada Tábita, que também era conhecida como Dorcas, certo? Entendeu? Tábita Dorcas, certo? Bom, então, ou seja, a gente viu o milagre que Pedro fez, certo? Na cidade de Lida, certo? Com um paralítico chamado Enéas. E aí, Pedro caminha, vai para uma outra cidade chamada Jope. E aí lá, certo? Tinha uma mulher chamada Tábita, certo? Bom, essa mulher, que também era conhecida em grego por Dorca, o nome dela em grego era Dorca, certo? Mas lá em judeu era Tábita, certo? Ela era muito caridosa. Ela era aquela mulher que gostava de fazer, de costurar. E a caridade dela é que ela fazia os vestidos, certo? E doava para as mulheres pobres. Então, ou seja, as pessoas, né, tinham um grande carinho por essa mulher que tinha um coração enorme, que usava a habilidade, certo, de costurar, certo, para fazer vestido para as outras mulheres pobres. E todo mundo amava aquela mulher, a Tábita, todo mundo amava a Tábita, certo? E aí, ela usava todo o seu tempo fazendo bem, ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto, no andar de cima da casa, certo? Jope ficava perto de Lida. E aí o que foi que aconteceu? Tem um cara que cura. Certo? Tem um cara que cura, chama-se Pedro. Ele está aqui perto, ele está lá na cidade de Lida, certo? Que fica perto aqui de Jope. Então vai lá, cara, traz esse cara. Traz esse cara. Bom, aí, quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens, certo? Que levaram-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope, certo? Aí não falaram por quê, certo? Venha depressa. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou em Jope, né? Eles o levaram para o quarto de cima, onde estava o corpo da Tábita. Certo? Todas as viúvas ficaram em volta dele e as mulheres começaram a chorar. Certo? E era aquele negócio, era mulher chorando, era mulher gritando, era mulher mostrando para Paulo: esse vestido aqui foi ela que fez, foi ela que fez. E o povo tudo chorando. Mulherinho, ele tudo chorando porque a amiga tinha morrido. De um coração enorme que fazia vestidos para os pobres. Certo? Entendeu? Bom, aí, deixa eu ver. Isso. Chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Saiam do quarto. Né? Ele não aguentou tanto chororô. Ele disse: não, saiam do quarto, saiam do quarto. Deixe eu e aqui a defunta. Né? Saiam do quarto. E em seguida, ele se ajoelhou e orou. Então Pedro pediu que todo mundo saísse do quarto, só deixasse ele e o corpo da Tábita. E ele se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo da falecida Tábita Dorcas e disse: Tábita,
levante-se. Aí, na mesma hora, ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, se sentou na cama. Pedro pegou-a pela mão, ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou todo mundo que ele tinha tirado do quarto, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, as mulheres que choravam, e entregou a elas a Tabita, amiga delas, Vivinha da Silva. Né? As notícias a respeito disso se espalhavam por toda a cidade de Jope. Então, Lida, o cara já estava famoso, né? O Pedro já virou famoso, certo? Que tinha curado, certo? O Enéas. E agora, certo? Em Jope, curou, ressuscitou. Olha aí, ressuscitou, certo? Tabita, né? E Pedro ficou alguns dias em Jope pregando, certo? Ele ficou na casa de um curtidor de couros chamado Simão também, né? Porque Pedro também era Simão, né? Simão Pedro, certo? Então ele ficou lá pregando. E aí termina o capítulo 9 e a gente vai entrar agora no capítulo 10, certo? Que aí vai falar, certo? De um tal Cornélio, centurião. Quem é esse cara? Cornélio era um militar romano, certo? Ele era centurião, isso quer dizer o quê? Ele era comandante de 100 pessoas. 100 soldados, 100 centurião. Deu o nome? Centurião, de 100 soldados, certo? Entendeu? Então, ele era o comandante de um batalhão aí, que tinha 100 soldados, certo? Ele era romano, mas ele tinha um coração bom e ele era fã do judaísmo, certo? Portanto, ele é daquele gentil temente a Deus, gentil caridoso, certo? Ele não era prosélito, né? Não era um gentil prosélito. Porque gentil prosélito é aquele cara que faz a circuncisão e faz tudo que o judeu faz. Ele não era assim. Ele era temente a Deus, gentil temente a Deus. Ele não era circunciso, certo? Entendeu? Mas fazia pelo menos as 3 orações, certo? Ele fazia e ele gostava de judeus, certo? E ele admirava o Deus dos judeus. E ele era temente a esse Deus, temente a esse Deus, certo? Então, a gente vai ver, certo? O encontro, certo? De Pedro e esse Cornélio, né? Esse Cornélio que era o centurião romano. Então vamos ver lá. Na cidade de Cesareia, lembra? Essa cidade praieira, que lá os governadores, né, costumavam morar, aquela cidade praieira, vista do mar, coisa mais linda do mundo, certo? Havia um homem chamado Cornélio, ele era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam o Deus judeu. Né? Adoravam o Deus judeu. Ele era um admirador do judaísmo, certo? Entendeu? Cornélio ajudava muitos os judeus pobres e orava sempre a Deus. Ou seja, ele fazia as 3 orações, a das 9, meio-dia, 3 da tarde. São os 3 horários que os judeus oravam. Né? 9 é a hora terceira, certo? A hora sexta, meio-dia, a hora nona, 3 da tarde. Ele fazia essas 3 orações, certo? Então, um dia, ali pelas 3 da tarde, ou seja, hora nona, basta se pegar 6, né, que a hora, o dia amanhece, soma 9, 6 e 9, 15, 3 da tarde. Certo? Então, quando chama hora nona, é a partir das 6 da manhã, que é quando o sol nasce, né? É a nona hora depois que o sol nasce. Certo? E lá em Jerusalém, 6 horas da manhã. Então, 3 horas da tarde. Certo? Então, quando ele estava na oração das 3 da tarde, né, ou seja, hora nona, tá? Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio, chamou ele pelo nome, né? O anjo apareceu na visão e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo, né? Com muito medo, né? Um cara reluzente, porque o anjo, ele na verdade, ele é um representante de Deus, um mensageiro de Deus, certo? Entendeu? Essa história de asa, como está aí na figura, é uma coisa da crendice popular, né? Não necessariamente um anjo precisa ter asa, certo? Não tem canto nenhum dizendo que anjo tem asa, certo? Mas que eles reluzente, né? E tal, e são representantes de Deus, beleza, isso aí está valendo, isso aí está valendo, isso é Bíblia, né? Ou seja, são mensageiros que vêm trazendo a mensagem de Deus, certo? Bom, e aí apareceu, chamou Cornélio, né? Aí ele ficou olhando para o anjo e disse: O que é, Senhor? Né? Aí o anjo responde: Deus, olha a mensagem, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres
e ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens seus até a cidade de Jope. Saia, mande alguns homens de Cesareia até Jope, certo? Para buscarem um certo homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, um curtidor de couros que mora à beira do mar, lá em Jope, certo? Então, vá lá e mande trazer esse homem. Né? E quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado, que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Olha que legal, né? 2 empregados. Bem, ali mandou 2 empregados dele, mas mandou um soldado. E aí a Bíblia diz, esse soldado era religioso. Esse soldado era igual Cornélio, né? Era alguém que, como Cornélio, certo, orava, que como Cornélio fazia suas orações às 9, meio-dia e 3 da tarde. Certo? Então, por que ele escolheu esse soldado? Se ele era chefe de 100 soldados, ele escolheu aquele, porque aquele também era de Deus, da parte de Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Ou seja, ele era também admirador do judaísmo. Certo? Bom, aí ele mandou que os 3, né? Os 3 fossem para Jope. Tá? E aí, no dia seguinte, ao meio-dia, né? Então os caras, né, passavam uns 3 dias, certo, para chegar de uma cidade para outra, né? Então, sair da Cesareia até Jope, 3 dias de caminhar. Então, no dia seguinte, por volta do meio-dia, certo, Pedro subiu no terraço, né? Então, tem as casas, geralmente um terraço, tudo, ele subiu no terraço, meio-dia, que ele ia fazer a oração, a segunda oração do dia, né? Que é a hora sexta, certo? A oração da hora sexta, meio-dia. Certo? E estava morrendo de fome, né? Então, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, né? Então, ele viaja até chegar, certo? De Cesareia até Jope, certo? Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele acabou tendo uma visão. E ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado por 4 pontas. Sabe assim, uma trouxa, né? Trouxa, você pega um lençol, certo? E amarra ali, pronto, era uma trouxa. Dentro dessa trouxa, certo? Descia esse pano descia do céu até o chão, certo? E dentro dela havia todo e qualquer tipo de animal de 4 patas, animal que se rasteja, e ave. Era o zoológico. Todinho estava lá dentro da grande trouxa que descia do céu, certo? Entendeu? E Pedro teve essa visão. Né? Pedro teve essa visão. Acontece que, veja, ele estava com fome. Né? O texto diz, Pedro foi fazer a oração na hora sexta, estava com fome, só que o pessoal estava fazendo ainda o almoço. Certo? E na oração, ele acabou tendo uma visão. Viu uma trouxa cheia de animais que rastejam, animais, todos os animais de 4 patas. Ora, o judeu não come todos os animais de 4 patas. Tem que ser aquele que a pata, tipo, tem aquela rachadura assim, né? Tem aquela rachadura. Esses eram os animais que ele comia. Então, ou seja, não era qualquer animal de 4 patas que ele ia comer, né? Não era mesmo, certo? Deu rastejar para fora. Está fora, rasteja, não vale nada. Tanto é que no Antigo Testamento colocava a cobra, certo, como a figura do demônio. Né? Você tem uma ideia de como eles achavam que era um animal que era impuro. Certo? E as aves, não era toda ave que eles pegavam também, não. Não era toda ave, não. Então tem que ser tudo limpinho, lindo, maravilhoso. Certo? Ou seja, o judeu ele tinha um filtro enorme quanto à parte alimentar. Certo? Não era qualquer coisa, não. E aí, de repente, desce aquele balaio lá, aquela trouxa, cheio de animal, que judeu não come, né? Tinha animal que judeu comia e animal que judeu não comia, dentro do balaio lá, da trouxa, certo? E aí veio uma voz, certo, que dizia assim, Pedro, levante-se, mate e coma. Você não está com fome? Você não está com fome? Levante, mate e coma. Coma, meu filho. Aí Pedro responde para aquela voz que diz assim, mas Senhor, de jeito nenhum, eu nunca comi nada, dessa boquinha não entrou nada impuro.
Nunca comi um animal impuro. Não, senhor, de jeito nenhum. Porco, eu acabei de ver um porco ali. Ah, tem um porco ali. Que é isso? Nem de brincadeira, meu senhor. Você veja, é o velho Pedro de sempre. Lembra que o Pedro era aquele cara que, lá nos evangelhos, né, soltava assim rapidamente aquelas coisas? Jamais vou te trair, senhor. Certo? Aí, Pedro, vai me trair 3 vezes, meu filho. Não fala besteira, não. Pensa um pouquinho antes. Pedro é aquele cara que hemorragia rápido, né? Pá, né? Pois é, aquele disse mais uma. Jamais vou comer, senhor. Ou seja, eis-me aqui, senhor, jamais vou comer, senhor. Era uma contradição. E já, se tinha uma ordem, né? Tinha uma ordem, era uma ordem. Né? Mas a voz respondeu para ele assim: não chame de impuro, Pedro, aquilo que Deus purificou. E aí, isso aconteceu 3 vezes. Veja que com Pedro era meio tarde, né? Um bicho grosseirão meio tarde. Né? Você tem uma ideia, tudo que tem que ser 3 vezes. Pedro, tu me ama? Amo-te, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo-te, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo-te, Senhor. Da 3ª vez, Pedro ficou triste. Né? Lembra daquela passagem? Pedro disse para Jesus que amava. Jesus perguntou 3 vezes e Pedro respondeu 3 vezes que amava Jesus. Né? Então apacenta minhas ovelhas, então apacenta minhas ovelhas, então apacenta minhas ovelhas. Pois é, parece que Pedro era tarde. Sabe que Jesus tinha que. Sabe aquele ogro, grosseirão? Tem que falar 3 vezes para ver se entra. 3 vezes para ver se entra. Foi 3 vezes de novo. Né? Pedro, você vai, quando houver. Você vai. Parece que 3 é o número dele, né? Você vai me trair 3 vezes. E aqui, 3 vezes. A voz que vinha do céu dizia: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Pedro era meio que 3 vezes. Certo? Entendeu? Aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol, uma trouxa, foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão significava. Naquele momento que ele estava ruminando ali, pensando, puxa, o que Deus quis dizer com isso? O que Deus quis dizer com isso? Certo? Aí apareceram os homens de Cornélio, chegaram na casa, né? Na casa lá do Simão Curtidor, certo? Na casa de Simão, e estavam à porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Aí Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse assim: Pedro, escuta, estão aí 3 homens procurando você. Agora se apronte, desça e vá onde eles te levarem. Vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem atrás de você. Vá com eles. Então, ou seja, o Espírito Santo falou, dizendo: vá tranquilo, sem medo. Eles não vão te fazer mal. Eles são meus. Certo? Então, Pedro desceu, né, que ele estava no andar de cima, onde ele viu lá o balaio, né? Ele desceu as escadas, certo? E aí ele viu os homens e disse: sou eu a pessoa que vocês estão procurando. Por que é que vocês vieram aqui? E aí os homens responderam, né, os 3, que eram 2 servos do Cornélio e mais um soldado, que era, né, religioso, do apreciador do judaísmo, certo? Seguidor do judaísmo, e disse: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio, centurião. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você tem a dizer. Né? Então, eles jogaram a real. Cornélio, que é o comandante, é um centurião, certo? Teve uma visão, certo? Teve uma visão alguns dias atrás, certo? E nessa visão, certo? Alguém, um anjo, certo? Mandava atrás de você. E ele mandou a gente aqui atrás de você, para a gente levar você até a casa dele, porque Deus ia se revelar através do que você vai falar. Né? Então, Pedro convidou os homens, poxa, depois de dias, né, viajando, uns 3 dias viajando, né? Entendeu? Aí Pedro convidou os homens para entrarem, hospedou naquela casa para descansar, pelo menos uma noite ali, descansar, se alimentar, certo? Porque a caminhada é longa. E no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi pegar a viagem com ele de volta até a Cesareia. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Então, ou seja, Pedro não foi sozinho. Alguns irmãos que se converteram, né, também foram até Cesareia, de Jope até Cesareia. Então, alguns irmãos de Jope acompanharam Pedro nessa jornada até a Cesareia. No outro dia chegaram à cidade da Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado
já estavam esperando Pedro. Então, ou seja, eles já armou ali, chamou convidados, a atração ia ser Pedro, né? Então, ele chamou toda a família dele, chamou todos os amigos mais íntimos dele, certo? Para dizer assim, ó, eu vou trazer um homem santo aqui, certo? Vocês querem ouvir o que ele tem a dizer, certo? Entendeu? Então, chamou pessoas que criam em Deus, certo? Entendeu? Para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Quando Pedro ia entrando, certo? Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, se ajoelhou, curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. E isso é muito sério. Isso é muito sério, entendeu? Ó, é o seguinte, eu não vou, certo, jogar pedra, nem cuspir no prato comigo. Mas é tão claro, Pedro, que a gente, né, os irmãos católicos acreditam que foi o primeiro papa, certo, entendeu? Esse, se você acreditar que ele foi o primeiro papa, olha a postura dele. Olha o que ele disse. Ele chega para Cornélio, Cornélio se reverencia, se curva diante dele, certo? Porque era o costume dos romanos, quando vinha alguma pessoa muito poderosa, eles se curvarem, se referem, né? Enfim, haver ali uma adoração ali, certo? Na pessoa, certo? Porque César se achava Deus, certo? Então, eles tinham que fazer isso, beijar a mão do imperador, se curvar diante do imperador, daquele que é mais poderoso, certo? E era um costume dos romanos, e assim Cornélio tentou fazer. Assim Cornélio se curvou diante de Pedro, certo? Numa reverência, certo? E o que Pedro, o que se acredita ser o primeiro papa, fez? Levantou ele e disse: faça isso não, eu sou homem igual a você. Então, meu irmão, eu te pergunto, da onde vem esse negócio de beijar a mão de bispo, de arcebispo, de padre? Se o próprio primeiro papa, né, está dizendo, faça isso não, se levante, eu sou homem igual a você, entendeu? Então, nosso Deus, certo, é o único a quem a gente deve se curvar mesmo, certo? É o nosso Deus, entendeu? É esse a quem todo joelho se dobrará, toda língua proclamará, todo olho enxergará a glória de Deus, certo? A esse sim, certo? A gente merece se ajoelhar, se curvar, certo? Fazer a reverência, entendeu? Esse sim. Bom, mas sem cuspir no prato e comigo. Só estou falando aqui, certo? Qual foi a postura de Pedro? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra, tá? Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente tem que analisar, certo? Quem conhece a palavra, certo? Entendeu? Não escorrega em certas atitudes. Mas vamos lá, tá? Então, é a palavra, não sou eu, é a palavra. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem, olha o que Pedro disse, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus. Ou seja, Pedro caiu a ficha. Né? Você sabe que a religião dos judeus não permite que um judeu entre num lugar, numa casa de um não convertido judeu. Já olha o que eu estou fazendo aqui. Né? Não permite que faça amizade com não-judeus ou entre nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro, ninguém de sujo. Por isso, quando vocês me chamarem, eu vim de boa vontade, mesmo sabendo que vocês não são judeus. Certo? Agora quero saber por que vocês mandaram me chamar. E aí Cornélio, certo, que era o centurião romano, dono da casa, respondeu assim: 3 dias atrás, certo? 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa e de repente um homem vestido de roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu nossas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é o curtidor, que mora na beira-mar. Né? Mora na beira-mar. Bom, então, eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir, meu irmão.
né? Agora estamos todos aqui reunidos, eu, minha família e meus amigos mais próximos, estamos todos aqui na presença desse Deus Altíssimo, para quem você ora, certo? Prontos para ouvir o que Deus mandou você dizer, né? Ou seja, até então, ele era um seguidor, certo? Um admirador, e aí começou. Então começou Pedro a pregar, e Pedro falou assim: agora eu sei, de fato, Deus trata a todos de modo igual, sem distinção de pessoa, de cor, certo? De idade, de situação financeira. Para Deus tudo é igual. Certo? Pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu um grande e poderoso poder. Jesus andou sobre toda parte, fazendo bem a todos, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas oculares de tudo o que ele fez em Israel. Inclusive, ele também fez em Jerusalém. Só que depois disso, o mataram, pregando-o numa cruz. E Pedro continuou: porém, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o ressuscitou, Jesus, no terceiro dia, e também fez que ele aparecesse vivinho da Silva a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos testemunhas do que Deus fez por ele. Nós comemos e nós bebemos com ele por 40 dias. Um fantasma não come, e ele comia e bebia com a gente depois que ressuscitou, certo? Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo, testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Também os profetas falavam a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Os que creem nele recebem o perdão dos pecados. Ou seja, a mensagem é bem clara: o perdão dos pecados é dado àqueles que pedem no nome de Jesus a Deus Pai, né? A Deus Pai. E é esse Jesus que trouxe a salvação, que será o juiz. Ele disse: é o juiz dos vivos e dos mortos. Não há outro nome. E de salvação. Não há outro nome. Por mais santo que seja, não há outro nome que dê salvação, senão esse único nome, Jesus Cristo. É ele o cara que salva. É ele o cara que salva. Certo? Então Pedro é claro quando ele diz isso. Nós vimos Jesus, certo? E vimos o que Deus fez na vida dele. E vimos as obras que foram feitas. E vimos ele morrer e ser ressuscitado no terceiro dia. E vimos ele comer durante 40 dias conosco. E vimos que ele há de ser verdadeiramente o juiz, no dia do juízo, né? Então, Pedro ainda estava falando. Olha, Pedro ainda estava falando lá em Cesareia. Aí, o Espírito Santo simplesmente desceu sobre todo mundo que estava ouvindo. Todo mundo! E não eram judeus. Não eram. Confirmando o que Deus fez. A história do balaio. Certo? Não tem gente impura porque não é judeu. Não tem gente impuro, certo? Porque não é judeu. Certo? Então, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que creram naquilo que Pedro falou, certo? Aqueles que ouviram a mensagem e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E os judeus, seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram assim, ó, admirados. Porque Deus derramou o dom do Espírito Santo sobre aqueles que não eram judeus. Não eram. Pois eles ouviam
os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Bom, aqui há uma coisa a ser dita, certo? Veja, ouviram falar em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Como é que ele sabe que estava louvando a grandeza de Deus se era língua estranha? Então, é porque língua estranha, certo, precisa ser traduzida. Língua estranha precisa ser traduzida. Certo? Ou haja quem a traduza, ou é melhor nem falar. Ou é melhor nem falar. Por quê? O dom de línguas é para, como diz Paulo, engrandecer a igreja. E se não há quem as traduza, não vai engrandecer ninguém. É um som diferente falado. Sim. E aí, não entendi bulhufas. Certo? Se não há quem as traduza, não há como engrandecer, não há como enriquecer, certo? A igreja que ouve. Certo? Então, veja como aqui diz, falou em línguas estranhas e eles estavam louvando a grandeza de Deus. Logo havia quem as interpretasse. Certo? Então, muito cuidado com essas profetadas. Neguinho falar em língua e o outro chegar, pá, certo? Entendeu? Falar muita calma nessa hora. Certo? Então, essa coisa dos pentecostais, a gente tem que ter, certo? Um pouquinho de sabedoria com relação a isso. Certo? Não sou contra o dom de línguas. Eu sou contra quem não a não existência de quem as interprete. Porque senão, de que adianta ter soltado aquele som se não se consegue ouvir? Tá? Então, bom, essa é a posição bem batista, né? Mas quem é pentecostal, eu respeito. Bom, pois eles ouviam os não-judeus falar, e Pedro disse, estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Né? Então, ou seja, aí Pedro já quis logo batizar o povo. Se o Espírito Santo veio, então vamos batizar a galera. Né? Então veja que a ordem aqui foi invertida. Eles receberam o Espírito Santo para depois receber, certo? O batismo. Né? Aí o pessoal acha que batizar vai receber o Espírito Santo. Não necessariamente. Não, é essa ordem aí. A própria Bíblia, certo? Diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não há necessariamente você receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado. Mas se você receber o Espírito Santo, que se batize. Porque o batismo é um sinal de que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não quer dizer, certo, que ao se batizar você vai receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo e depois se batizar. Não é nesta ordem, certo? O batismo é apenas um sinal de que você está passando para si e para os seus irmãos ali da igreja e você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo? E que renuncia às obras do inimigo, entendeu? Então, veja bem como é que a ordem aqui foi invertida. Eles primeiro receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Beleza? Então, vamos lá. Então, mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo e elas pediram a Pedro que ficasse alguns dias falando sobre esse tal Jesus. Ou seja, quem estava ouvindo sobre Jesus tem sede de Jesus e quer ouvir mais. Eles eram convertidos do judaísmo, mas precisavam saber sobre esse tal Jesus. Né? Bom, então Pedro começou a falar e ele disse, agora eu sei... Opa, acho que eu fui voltar. Beleza. Então, ou seja, então a gente percebeu aqui, certo, que terminou a pregação. Terminou a pregação, certo, de Pedro, lá na Cesareia, na casa de Cornélio, certo? Então, ou seja, vamos fazer igual esse povo, ser temente a Deus, certo? Não importa, Deus não faz acepção de pessoa, né? A salvação é dada para todos. Creem que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas oraram, certo? Aceitaram Jesus e o Espírito Santo veio sobre a vida delas. E elas foram batizadas, certo? Nós que somos batizados, o que a gente tem agora que fazer é dar continuidade orando todos os dias, criando essa intimidade com esse tal Jesus que está vivo, está à direita de Deus, certo? E nos abençoa todo santo dia. Certo? Ele quer nos ouvir, ele quer nos abençoar. Certo? E o Espírito Santo a gente tem que pedir. A gente tem que pedir, entendeu? Ou seja, pensamos que o Espírito Santo guie
nas nossas decisões, né? Que o Espírito Santo nos faça pessoas melhores, certo? Que Deus perdoe os nossos pecados e esteja em todos os momentos, nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins, né? Porque haveremos de ter, certo? Entendeu? Então, é isso que eu espero para vocês. Tenham uma semana abençoada. Continuem orando, certo? Deus vai fazer grande obra na vida daquelas pessoas que oram, tá bom? Amém. Então, eu vou parar aqui a gravação. Parando a gravação, Deus abençoe.